Olá, boa tarde a todos. Tudo bom com vocês? Gente, não teve aviso da live, não teve nada. Eu tô tentando aqui fazer também no Face, chamar um ao vivo no Face. A gente tá vendo se consegue aqui, né? Vamos lá, vamos ver quem chega aí. Olá, boa tarde. Então, gente, algumas pessoas viram a nossa chamada aí, né? Nós começamos a conversar. Peraí, tem um trem aqui de compartilhar com o grupo. Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui. Vamos ver aqui um grupo aqui, hein? Para compartilhar, vamos ver se tá aqui. Deixa a gente ir se ajeitando aqui, que eu vou... tem um aqui interessante aqui. Vamos chamar aqui, vamos ver quem mais aqui. Então, a nossa chamada de hoje foi... Olá, doutor Isaac, tudo bom? Então... a nossa chamada de hoje foi na área de direito previdenciário para a gente saber se dá para acumular, ter uma aposentadoria híbrida. O que é isso? Eu sou um trabalhador rural e durante o meu período de rural eu acabei entrando para uma área urbana. Comecei a trabalhar, acontece muito, gente, esses casos em interior. Então eu comecei a trabalhar na prefeitura de um determinado município. Mas eu sou um trabalhador tipicamente rural. Tudo bem? O que vai acontecer? Posso, ao me aposentar, todo mundo sabe, se não sabe eu vou deixar aqui informado, que o trabalhador rural, ele aposenta com 60 homem e 55 mulher. E isso se manteve na reforma da Previdência. Nós não tivemos alteração, tudo bem? Nem poderíamos, né? Nem poderíamos. Eu vou contar uma historinha aqui para vocês, muito legal. E aí vocês vão conseguir entender qual é a grande pegada dessa história de aposentar, né? De fazer essa aposentadoria híbrida, né? Normalmente isso acontece muito, como eu já disse para vocês, no interior. Por exemplo, eu tenho muita experiência do interior do Espírito Santo, lá no estado Itapemirim, aquela região de Itapemirim, tem muito pescador, tem muito rural. O município lá, ele é basicamente de rural e urbano. Mas basicamente na parte de rural, ele é pescador e roça, interior mesmo, tá? Pessoal que tem terra, que faz parceria, entendeu? Que monta os contratos de parceria. Normalmente se trabalha em economia familiar, tá bom? Então vamos lá. O pescador, ele trabalha com a pesca dele durante anos, tá? Antes de 1991, antes do advento da lei 8.212 e 8.213 de 1991, normalmente o que acontecia e hoje ainda acontece? Os trabalhadores rurais, tanto o de pesca vai para a colônia de pesca, aquela região, o nosso litoral a nossa região é litorânea, então assim, o que a gente tem muito são os pescadores, então nós temos o que? Colônia de pescas. Nós temos hoje, eu acho que 17, chamada Z12, Z7, são colônias de pesca, que nada mais são ou associações ou sindicatos da pesca, tudo bem? E existe uma contribuição anual, o pescador contribui anualmente com a colônia de pesca. E isso sempre foi o suficiente para gerar para ele a aposentadoria especial. O que acontece? Normalmente, quando você é um trabalhador rural, um pescador, que é o caso do nosso exemplo, ele trabalha um tempo como pescador e tem época que o mar não tá para peixe. E literalmente não tá para peixe. O cara não consegue sair para pescar, porque
Para aposentadoria especial rural, nesse caso e no nosso caso do pescador, ele precisa sobreviver da pesca, é a sua subsistência, ele vive disso, da pesca. Naquela região ali de Itapemirim, nós temos muitas marisqueiras, as retiradas de sururu e a pequena pesca. Tem a pesca do próprio rio Itapemirim e a pesca no mar também, né? Então, assim, pro advogado, falando pro advogado da área previdenciária, que precisa, às vezes pega um trabalhador rural, às vezes pega um pescador, precisa ter o cuidado com a produção da prova, tá bom? Tem que ter declaração lá da colônia de pesca, do tempo que contribuiu, precisa estar contribuindo anualmente. Você vê, é tão dificultoso que as colônias, elas recebem anual, uma vez ao ano, o pescador vai lá e faz a contribuição dele. E isso gera para ele o direito de se aposentar. O que às vezes acontece? O que acontece muitas vezes é que nesse período onde o mar não está para peixe, ou às vezes você perde uma parceria agrícola, você tem lá, uma pessoa tem um terreno e você entra como meeiro desse terreno. Uma plantação de mandioca. Plantou mandioca, mandioca tem um período. Às vezes o cara não quer mais aquela parceria, encerrou aquela parceria. Então muitas vezes você parte para um outro trabalho. Quando você parte para um outro trabalho, você acaba tendo a sua carteira registrada no urbano. E qual é a preocupação do pescador? Quando chega aos 60, homem, 55, mulher, qual é a preocupação do pescador ou do trabalhador da área rural? Vou poder me aposentar? Essa era uma pergunta frequente quando eu dava plantão lá em Itaipava, no município de Itapemirim, na colônia de pesca de lá. Então, do seu Lili, um beijo grande para Itaipava. O seu Lili é uma pessoa muito querida de lá. E eu trabalhei muitos anos lá, chegava lá muito cedo, porque pescador tá na sua porta de madrugada. E aprendi muito. Contar uma história para vocês, eu abro um parênteses. Eu tive um pescador lá, o seu Dezenildo. E um dia o seu Dezenildo me chegou lá na colônia de pesca. E nessa colônia de pesca, ele virou para mim e me deu os documentos. Os documentos dele estavam dentro de uma sacolinha. Dentro dessa sacolinha estavam amarrada com jornal e outra sacolinha. E foi aquela luta para desembolar tudo aquilo para ele me dar os documentos. E aí eu fiz aquela pergunta clássica de quem não entende absolutamente. Não entendia, porque eu aprendi muito com eles. Não entendia nada daquilo ali. Eu falei, mas por que o senhor carrega isso assim? Ele falou, doutora, quando a gente vai para o mar, a gente não sabe se volta. E como a gente não sabe se volta, pode ser que eu morra afogado e ninguém consiga me identificar. Então esses documentos não vão molhar. Ou se eu ficar à deriva, eu tenho os documentos, eu não vou perder, eles não vão molhar. Eu achei isso fantástico, aprendi e trouxe para minha vida essa coisa do cuidado com os meus documentos, né? Então assim, eu achei muito bacana. Eu aprendi muito na minha época de trabalhar lá em Itaipava, porque eu aprendi muito com aqueles pescadores, né? O chamado também caiçaras, né? Eles ensinam muito pra gente, muito, muito, muito. A experiência de vida com os pescadores é uma coisa fantástica. Todo mundo devia ter. Os advogados que estão, principalmente os advogados que estão iniciando na carreira jurídica e iniciando na prática, né, do direito previdenciário, que é um negócio muito bacana, devia muito, muito, muito fazer um período com o pessoal do rural, com o pessoal da pesca, que vocês iam assim se encantar com todos eles. Enfim, então qual era a pergunta que me chegava naquela época na colônia de pesca?
doutora, eu posso, como é que eu vou fazer para me aposentar se eu tenho aqui o meu período trabalhado na prefeitura? Normalmente nos interiores é assim que você trabalha. Ou você é funcionário da prefeitura, ou você tem um pequeno comércio por ali, ou trabalha no pequeno comércio. Então, era uma das preocupações. E sim, gente, o rural é o único que pode ter essa aposentadoria, ter ser híbrido, juntar o tempo dele de rural, de contribuição com a colônia de pesca, ou no caso do fundo rural, antigo fundo rural, que hoje é chamado de sindicato rural, né? Então você pode sim acumular dessas duas situações, dois tempos, tempo de rural, tempo de urbano, juntar e sim se aposentar como rural, se aposentar como pescador, se aposentar como um trabalhador rural. Tudo bem? O que acontece? O que mais pega aí são as provas. Nós precisamos ter provas. Deixa eu acenar pra galera que tem uma turma aqui muito linda que tá entrando aqui, muito bacana. Gente, vou falar pro Face, mas deixa eu falar aqui primeiro pra minha turma aqui do Instagram. Olha, se vocês tiverem perguntas, sintam-se à vontade, tá bom? Eu respondo à medida do possível ou depois eu respondo lá o que vocês deixarem de pergunta, tá bom? E o Face também. Se vocês tiverem alguma pergunta, eu tô vendo aí a Cristina, Albérico, Priscila, Robson, sejam bem-vindos, extremamente bem-vindos, muito bacana. Gente, essa live, ela é mais pro advogado que trabalha na área previdenciária e que tem sim uma dificuldade de militar nessa área. Realmente a área previdenciária é uma área desafiadora, porque não é todo mundo que gosta da área previdenciária, em função dos seus cálculos e das suas peculiaridades. E principalmente agora que nós tivemos uma reforma da Previdência aí muito interessante. Aos poucos a gente vem trazendo algumas coisas, tudo bem? Mas o que mais importa hoje, o que a gente trouxe hoje, que eu queria trazer para vocês, é exatamente essa condição que só o rural tem, só os aposentados ou os trabalhadores rurais têm. Vou passar para vocês algumas coisas aqui que diz assim, ó, o artigo 11 da Lei 8.213, deixa eu só esclarecer uma coisa. A 8.213, ela dispõe sobre o plano de previdência. Então, no artigo 11 dela, ela fala o seguinte: segurados obrigatórios da Previdência, aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural a empresas em caráter não eventual, sob subordinação e mediante remuneração. Tudo bem? Fechou aqui? Então vamos lá. Como é que a gente vai, como é que a gente faz essa leitura? O que a gente tem? Você tem, às vezes, empresas no meio rural. Você tem uma fazenda de grande produtividade de leite, ok? Fazenda com produtividade de leite, o que você tem lá? Você tem o tirador de leite, precisa fechar a janela. Tirador de leite, tá me atrapalhando aqui. O tirador de leite. Você tem o tirador de leite da fazenda, ele é urbano ou ele é rural? Ah, mas ele trabalha numa fazenda, ele é rural. O tirador de leite ele é rural. Segurado obrigatório. Tem carteira assinada. Deixa eu ir lá para Itapemirim. As pessoas que trabalham no corte de cana da usina Paineiras em Itapemirim. Quem é de Itapemirim sabe o que eu tô dizendo. Talvez o pessoal aqui aqui do WhatsApp, do Instagram, talvez não saiba. Mas o pessoal de Itapemirim sabe a usina Paineiras. Aquelas pessoas que trabalham lá no corte de cana
Trabalham o ano todo? Não, na sua grande maioria não. Por quê? Corte de cana é safra, período de safra. Então a gente tem essas nuances no segurado especial. Tudo bem, gente? Então tá. Então a gente consegue fazer essa distinção. Mas você quer ver uma coisa, que é um exemplo de urbano? Quando você tem uma fazenda ou uma casa, eu vou botar uma fazenda, tá? Você tem um sítio, uma fazenda, e você tem o rapaz que ajuda lá no quintal, limpa o quintal, mexe com as plantas. Essas pessoas, essa pessoa em específico que trabalha lá, ela é rural? Uma pergunta que eu deixo para vocês. Não, gente, ela não é rural, ela é urbana. Ela é urbana, ela trabalha dentro da casa, ela é do jardim. Então, a aposentadoria dela não vai ser rural, vai ser urbana. Tá bom? Vamos lá. Vou trazer mais algumas coisas aqui para vocês. Vamos lá. O artigo 12, agora nós vamos para a lei 8.212 de 91. Ela dispõe sobre a organização da Seguridade Social. E o artigo 12 dela fala exatamente sobre os segurados especiais. E ele fala assim no seu inciso 7º. Ele fala assim para mim, ó. Segurado especial. Quando é que você se enquadra em segurado especial? Quando você tem imóvel rural, aglomerado urbano ou rural, mais próximo dali você trabalha com rural. Ele pode ser individual ou ele pode também trabalhar em regime de economia familiar. Trabalha a sua mãe, o seu irmão, o seu marido, o seu companheiro, o seu cônjuge. Então existe uma família trabalhando ali, fazendo todo o trabalho rural. Você tem uma pequena terra ou você trabalha de meia... Aquele grupo familiar trabalha de meeiro, né? Tem uma terra, você faz um contrato de meação, você às vezes tem, se a terra é sua, você tem um registro no INCRA. Tudo isso são documentos comprobatórios do seu período de rural, das suas características de trabalhador rural com direito a uma aposentadoria especial, que é limitada, deixa eu abrir um parênteses aqui logo para vocês, a um salário mínimo. Tudo bem? Vamos lá. Então, ó, mesmo que tenha auxílio de terceiro e de multa colaboração. O que isso quer dizer? Eu posso ter um funcionário na minha terra para trabalhar comigo? Pode. Pode. Você pode ter alguém para te ajudar? Pode. Tá? Mas isso tem que ficar claro. Não pode ser empregado. Não pode ser empregado. Tudo bem? Você também, segurado especial, se enquadra como produtor, assentado, parceiro, falei aqui, meeiro, proprietário e pescador artesanal. Todas essas características a gente já trouxe aqui para vocês. Outra coisa que eu trago para vocês isso é mais pro advogado, né? O parágrafo 7º do artigo 12 fala o seguinte: o cônjuge, companheiro e filhos menores de 16 anos devem participar ativamente do grupo familiar. Ah, mas o meu filho trabalha, meu filho tá de auxílio doença. Ele faz parte do grupo familiar? Faz sim, tá bom? Ele tá incluído. Vou te trazer o parágrafo 9º, ele fala assim, ó. Quais são algumas atividades que não descaracterizam, não tiram a qualidade de segurado especial? Associação e cooperativa agropecuária ou de crédito rural. Você faz parte dela? Você não perde a sua qualidade de segurado. A utilização do próprio grupo familiar da exploração da atividade. Acabei de falar para vocês. A exploração de atividade turística da propriedade rural. É o que a gente mais tem.
Se você andar pelo interior do estado do Espírito Santo, nas regiões que mais tem turismo, principalmente essa coisa da agroindústria, do agroturismo, isso tá assim, lá no alto. Você vai para Domingos Martins aqui, quem conhece sabe, você tem rotas de turismo, todos eles agrícola. Entendeu? Todos eles agrícola. Muito bacana. Todos eles rural. Então, o fato de eu explorar a minha propriedade como turista, uma atividade turística, não me descaracteriza a ser um rural, a ser um segurado especial. Tudo bem, gente? Fundamentando o que eu disse para vocês, que existe, você pode acumular o tempo de rural com o tempo de urbano. Trabalhei na roça, trabalhei na cidade. Posso me aposentar como rural? Pode. Quando que acontece isso? Vou falar uma coisa para vocês. Às vezes você tem, porque hoje o homem se aposenta com 65 e a mulher com 62. Então você já tem 60 anos. Você concorda comigo que você já tem o direito à aposentadoria rural se você for rural? Então você concorda comigo que se você tiver um tempo considerável como rural, um tempo considerável como urbano, trabalhei na roça por um tempo, fui pescador por um tempo, e um tempo eu trabalhei na cidade, na prefeitura, onde quer que seja. Depois eu voltei para atividade pesqueira, voltei para atividade rural, fiz outro contrato de parceria, fiz outro contrato de meeiro, tá? Você concorda comigo que eu já passo a ter, Lívia, tudo bom? Doutora Keila, contar um segredo pra você. Eu não ia fazer live hoje, não, fiz por causa de você. Eu ia gravar isso, mas aí eu falei, não, hoje eu quero fazer live. E nós vamos fazer live, é bom demais falar com vocês, assim, ao vivo. Aí, ó, quem sabe você deixa de ser advogada trabalhista e vem passar a ser advogado previdenciarista, né? Então vamos lá, continuando aqui pra gente já ir finalizando. O que acontece? Então, você concorda comigo, se você já atingiu a idade de 60 anos e você tem esses requisitos do rural e do urbano, e você pode, só um minuto, e você pode acumular isso e aposentar. Vocês concordam comigo? E aí vocês não precisam ficar esperando. Vocês não precisam ficar esperando completar 65 e juntar esse tempo. E muitas vezes você nem tem esse tempo todo. Então acaba que ajuda você a aposentar um tempo antes. Mas você precisa ter esses requisitos. Quem trabalhou só no urbano vai continuar só no urbano. Então, assim, para fundamentar o que eu tô dizendo para vocês, e aí é basicamente para advogado, as turmas nacionais de uniformização dos juizados especiais federais, a súmula 46, ela é muito clara com relação a isso, a toda a nossa conversa de hoje. O exercício de atividade urbana intercalada não impede a concessão de benefício previdenciário de trabalhador rural. Tá bom? Então, não é a doutora Adriana que está dizendo, a doutora Adriana está dizendo isso, mas com base numa súmula. Então, o advogado previdenciarista, ele sabe o que eu estou falando quando eu falo de súmula. Para você que é um pescador, um trabalhador rural e que quer aposentar, mas tem o receio, acha que não teria o direito em função de você já ter trabalhado no urbano, fica aí a orientação jurídica de que pode sim, é possível sim, tá bom? Você pode acumular os dois tempos para sua aposentadoria.
E com relação ao que eu falei para vocês, a súmula 24 da mesma do TNU, que é a Turma Nacional de Uniformização, ele fala o seguinte: o tempo de trabalhador rural anterior a 91, a Lei 8.212, sem o recolhimento de contribuição previdenciária, pode ser considerada para concessão de benefício previdenciário. O que é isso? Isso aqui é o seguinte, doutora Keila, você que é maravilhosa, doutora Keila, relaxa, beijo grande demais. Então, o que acontece? Essa súmula 24 que eu tô passando para vocês, o que acontece? O que acontecia antes de 91? Você começava a trabalhar em grupo familiar, tá bom? Então, você trabalhava com seu pai na roça, com seu pai na pesca, você ia pra pesca tirar sururu com a sua mãe, desde pequenininha. Aí você cresceu, 14 anos, 15 anos... E aí, se você consegue comprovar isso, você tem todo esse tempo. E antes de 91, a gente não tinha esse vínculo ao INSS dessa forma. A comprovação isso aí é uma regra de transição, tá, gente? Essa súmula 24, ela solidificou uma regra de transição, que foi dessa época quando entrou em 91 que entrou essa lei da Previdência, a 8.213 e 8.212. É 8.000 mesmo? 8.213 e 8.212 de 91. Então, eu sou péssima para gravar essas coisas. Nossa, tem que ter uma escola fantástica aqui no meio do caminho. Então, o que acontece? Essa lei, ela trouxe essa regra de transição. Mas muitas pessoas se aposentaram porque comprovava através... Certidão de casamento. Certidão de casamento era, assim, maravilhoso para comprovar. Era uma das provas materiais contundente. Só que o que acontecia naquela época? Muitas vezes, quando ia casar, não se colocava, não se fazia o devido registro efetivo da certidão de casamento. E aí, naquela época, se colocava o quê? Você imagina, 78, 88, na época de disquite ainda, se colocava o quê? Dólar. A mulher é o quê? Dólar. A mulher tá lá, debaixo do sol, tirando sururu, esperando maré baixar. Coisa mais maravilhosa do mundo é você fazer, porque na comprovação de segurado especial, rural ou urbano, você tem que fazer prova, né? Então, o juiz faz uma pesquisa com você da sua profissão. Então, é interessante que o advogado tenha muita consciência de quando ele coloca, quando ele vai em busca desse direito e que a coisa esteja muito clara. Tá certo? Muito clara mesmo. Nossa, eu aprendi tudo de pesca, gente. Tudo. Pesca de arpão, pesca não sei de que, pesca de rede. Como é que tira sururu? Qual é a época que tira sururu? Quando é época de lua. Muito legal, muito legal. E o bacana é que, assim, nas audiências, tinha um juiz em Cachoeira de Itapemirim que era muito legal. Ele tinha sido, se eu não me engano, ele foi da Marinha Mercante antes de virar juiz federal. Não vou lembrar o nome dele agora. Ele era do Rio de Janeiro e estava lotado aqui em Cachoeira de Itapemirim. E ele gostava muito. Então, assim, ele conversava com aquelas pessoas que já tinham muitas vezes, gente, o direito é os 55, mas quantas vezes a gente aposentava pessoas com muito mais de 55, com mais de 60. Eu aposentei uma senhorinha com 70 e poucos anos, que já era para ter, que tinha pedido para o INSS, o INSS não tinha se manifestado, ou tinha indeferido, e aí a gente tem que buscar o judiciário para fazer essa comprovação, para provar realmente quem é que tem o direito e provar esse direito. E as pessoas daquela época são pessoas que iniciavam muito cedo, muito jovem, né? Muito jovem, na pesca, na lavoura, na tirada de mandioca, no corte de cana, entendeu? Eu tive até um caso muito bacana, assim, de um senhor que eu consegui para ele um auxílio-doença no Juizado Especial Federal de Cachoeira de Itapemirim. E quando ele foi passar na perícia, era um auxílio-doença, e o perito da época,
falou que aquela mão calejada dele era de musculação, que ele devia fazer musculação em alguma academia. E na época ele indeferiu e foi uma confusão danada, porque eu entrei questionando isso, né, junto ao juiz da vara na época, que nem tá lá mais, era um juiz substituto. E depois de um tempo depois, eu impugnei o laudo dele, e na impugnação do laudo dele, é o que eu falo muito pros meus iniciados, pro pessoal que está iniciando na carreira jurídica. Gente, se empodere da carteira da OAB de vocês. Não discuta com o juiz, peticiona. O que tiver que ser dito, vai ser dito. Se não resolver, procure a Comissão de Prerrogativas da OAB. Nós temos uma entidade de classe forte, coesa. Então, nós pagamos anuidade, não é barata, a anuidade do advogado é cara. Então, se empodere disso. O que eu fiz à época? Eu, numa impugnação ao laudo pericial desse senhor, desse perito, eu impugnei, mas eu não só impugnei, eu impugnei e trouxe todos os afrontos, tudo que aquilo tinha me incomodado profundamente, precisava ser feito, e eu fiz. E ele logo depois, um tempo depois, eu voltando a Cachoeira de Itapemirim, porque nessa época, eu sou da época que não existia nem processo eletrônico na Justiça Federal, né? Antes de 2009, 2007, sei lá quanto tempo atrás, não se tinha nem processo eletrônico, era tudo físico mesmo, né? Então, quando a federal veio com o processo eletrônico, eu entrei junto com o processo eletrônico. Então, eu vou até falar o nome dele, é o Ticó, meu cliente, Ticó, e foi falado, esse perito falou isso. E eu, naquela época, fiz o que eu tinha que fazer. E logo depois, eu voltando a Cachoeira de Itapemirim, eu fiquei sabendo que aquele perito tinha sido destituído dos quadros de perícia da Justiça Federal. Então, assim, é muito gratificante perceber a atuação daquele juiz daquela época e a percepção dele e não aceitação de um desrespeito com um segurado doente, que estava ali doente, e ele dizer que aquela mão calejada de corte de cana, calejada de trabalhador rural, debaixo de sol de meio-dia, sol de porque é muito fácil você falar do trabalhador rural quando você está sentado no seu ar-condicionado. Aí, ó, tudo bem. O complicado é você falar do seu trabalhador rural quando você tá lá, debaixo do sol quente, cortando cana. Aí é que eu quero ver. Aí é que eu quero ver. Então, esse juiz, ele tomou a decisão certa. Esse perito, com todo o respeito que eu tenho a todos os peritos, mas esse perito, ele não podia estar lá. Não podia, ele não podia. Por que ele não podia? Porque ele faltou com respeito a um segurado. Como é que você fala que um trabalhador que tem a mão toda calejada de corte de cana, de sol quente, ele foi para uma... Ele tava lá fazendo musculação? É isso mesmo? Como é que é isso? Né? Não é por aí, não é por aí. E a juíza tomou a decisão certa, a juíza, não lembro mais, isso tem muitos anos, processo físico ainda, gente, 2007, 2008, sei lá quanto tempo, né? Mais de 10 anos esse trem. Então, é muito complicado tudo isso. Então, gente, empodere-se da sua carteira da OAB, empodere-se do seu título de advogada, esse DR tem peso e faça valer esse DR na sua vida, defendendo o seu cliente, mas sendo cordial com seu ex-adverso, porque toda audiência segue, você vai ter uma próxima audiência. Então, assim, são situações diferentes. Então, assim, fazendo um fechamento,
né? Que nós já vamos aí para mais de meia hora de live, né? Já deu, já cansaram de me ouvir. Fazendo um fechamento, pode sim juntar os dois tempos para aposentadoria especial. É o único que pode, é o rural. Súmula 46 do Tribunal de Uniformização dos Juizados Especiais Federais e a súmula 24, aonde eu explico para vocês que as pessoas que se ainda tem gente vivo e que pode requerer aposentadoria especial, pode fazer, porque as súmulas desses tribunais, desse tribunal, garantem, não é a doutora Adriana que está falando, existe um garantismo, tudo bem? Gente, ó, não avisei que ia ter live, gosto de fazer live assim, simplesmente chegar e ter vocês aqui no Face me assistindo, vocês no Instagram. Um beijo grande, até uma próxima live, ou com alguém, ou sozinha de novo. Mas a gente tá sempre por aqui trazendo informações para vocês. Tudo bem? Ó, beijo grande, ótima tarde para todos vocês.